Boa noite. Boa noite, Roberley. Boa noite, Renata. O Giovanni já está pedindo para entrar. Boa noite, Luiz. Boa noite, Giovanni. Olá, Milene. Boa noite. Boa noite. É uma honra você ter aceitado o meu convite para esse bate-papo de hoje. Vamos aguardar só alguns minutinhos para a gente iniciar. Boa Combinado, noite, Milene. professor Gustavo. Os professores da escola estão entrando, funcionários, professores do colégio. Estão. Que bom. Tá tudo bem, Milene? Tudo bem, e com você? Dá para me ouvir aqui certinho? Sim, Dá para sim. ouvir, tá bem. Tá tudo bem, Milene. Estou aqui na expectativa da nossa live. Certo. Isso. Boa noite, Verinha. Boa noite, Larissa. Você faz parte dos IAPs daqui de São José do Rio Preto? Sim, sim, Milene. Esse projeto, Você é membro do grupo de estudo, né? Dos IAPs. o Eu GA, encaminhei, eu encaminhei muitos alunos durante assim uns 10 anos para o GIAP. É GIAP, né? Grupo de Estudo de Psicanálise, Psicoterapia de Grupo. nós temos o GEAPSE, que é o Grupo de Estudo de Atendimento Psicológico Social Comunitário, que funciona na Sé Catedral Isso, São José, que é um projeto de isso. voluntariados, né? Nós somos voluntários. Hoje eu participo como um dos supervisores. Eu não atendo diretamente nesse momento no grupo, mas componho aí, participo do grupo de supervisores no momento. E nós Certo. temos, né, em São José do Rio Preto hoje o GEP, Rio Preto e Região, que é o Grupo de Estudos de Psicanálise de São José do Rio Preto e Região, que nós estamos aí trabalhando bastante para trazer a formação de psicanálise para a nossa cidade, para a região. Viu, Milene? Certo. Giovanni, então assim, está faltando só alguns minutinhos para a gente iniciar. Eu quero agradecer a minha diretora que entrou, a Carmen, uma prima minha de Santo André, Andréia, Marina, e o André, que é do membro do Grêmio Estudantil da escola. Então eu vou iniciar apresentando você. Giovanni Belintani é psicólogo, especialista em psicoterapia de orientação psicanalítica pela Faculdade de Medicina de Marília, membro filiado do Instituto de Psicanálise da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, membro do Grupo de Estudo de Psicanálise de São José do Rio Preto. Giovanni, para mim é uma honra você ter aceitado o meu convite para falar de um tema tão importante como esse, masculinidade tóxica. Vamos lá. E eu Vamos lá, Milene. gostaria, eu sei que você se preparou bastante para estar conversando com nós esta noite, e eu gostaria que você apresentasse como que foi esse estudo, as referências que você encontrou sobre esse tema. Sim, sim. Vamos lá, então. Eu quero agradecer inicialmente, viu, Milene, o convite e dizer para as pessoas que estão nos assistindo, eu também divulguei nas redes sociais os meus contatos, que essa live, então, compõe um conjunto de lives, que a Milene hoje é vice-diretora do colégio da Escola Estadual Professor Coriolano Monteiro, da cidade de Campinas. A Milene, como vice-diretora, juntamente com a Carmen, a diretora do colégio, vem, então, compondo esse conjunto de lives. Então, hoje é uma live com o tema masculinidade tóxica, né? Agradeço o convite e
Essa live, então, está sendo também destinada aos funcionários, aos professores, aos alunos e pais dos alunos do Colégio de Campinas. E muito obrigado, então, pela presença de todos. Olha, eu comecei a pesquisa, é um tema que me fez entrar em contato com um universo, né? Um universo complexo de informações. Eu quero deixar, então, os dados que eu vou apresentar para vocês. Essa conversa ela vem sendo embasada em dois documentários, que um é a gente encontra na Netflix. Eu quero dizer o nome dos dois comentários aqui para vocês, que é A Máscara que Você Vive, um documentário americano, e um segundo documentário brasileiro, que é muito fácil de se encontrar no YouTube, que é muito bom, que chama O Silêncio dos Homens. Então eu deixo registrado e como referência esses dois documentários, juntamente com dados de mestrado e doutorado, que também a gente encontra nos dados de pesquisa na Cielo e na internet, no Google. Então foi essa referência bibliográfica aí que vem me ajudando, né, a entender um pouco sobre o tema masculinidade, sexualidade, feminilidade e masculinidade tóxica. Milene. Vamos lá, eu posso começar contextualizando então? Pode sim. Vamos lá. Então eu quero contextualizar o conceito, né, o que vem a ser essa masculinidade então tóxica, que seria esse conjunto, essa configuração atual de comportamentos destinados à masculinidade que nós herdamos e continuamos herdando de gerações anteriores para com a nossa. Como o masculino na nossa sociedade contemporânea acaba também se configurando com um conjunto de práticas que vai validar, que vai legitimar a posição dominante dos homens sobre as mulheres, o homem, né, essa posição do homem que domina, e justifica também a subordinação das mulheres e também as outras formas marginalizadas do ser humano. Então, a partir desse conceito, dessa configuração do masculino na nossa sociedade, que diz respeito ao homem ser forte, ao homem que não demonstra sentimento, o homem, né, a masculinidade, ele não deveria mostrar sentimentos, ele não pode ser sensível, o homem não pode falar de afetividade, o homem, a masculinidade está ligado ainda a um conceito da heterossexualidade, a heteronormatividade, né, que ainda se manifesta na nossa contemporaneidade. Então o homem ele é heterossexual, esse conceito de masculino, então o diferente fica fora dessa caixinha, né, fora dessa caixa que se configura a masculinidade. O homem é viril, ele é potente, ele está sempre no controle, ele não pode ser o pau mandado, né, na relação com as mulheres. Também a prontidão sexual, então o homem, a masculinidade vai sendo associada com uma disposição sexual, com uma potência, e no imaginário desse masculino, dessa masculinidade, a mulher, então, seria tratada como objeto, né, de uso do seu desejo. Né? Provedor, né, dominante em relação às mulheres, esse homem que não chora, um homem que não desiste, esse masculino que não leva desaforo para casa, né? Então isso vai justificando muitos comportamentos violentos, inclusive, por exemplo, no trânsito, né, quando esse homem fica impaciente no trânsito, não leva desaforo para casa, acaba criando uma confusão no trânsito. Enfim, é todo esse conceito, né, esse conjunto de configurações, essa configuração que compõe os comportamentos que hoje representa a masculinidade na contemporaneidade. O diferente, o que está fora dessa caixa, dessa representação do masculino, passa a ser então a mulher, que passa a ser a mulher, passa a ser o homossexual, o transexual, passa a ser expressões preconceituosas, né, que a gente escuta, né, o mariquinha, o viadinho. Então passa a ser expressões que são formas de se marginalizar esse diferente do masculino, né?
o homem é homem, aquele cara é pau-mandado, obedece a mulher, né? Então é mais ou menos isso, é fraco, é frouxo, é esquisito, os homens sensíveis também estão fora da caixinha, né? Então, para a gente começar a contextualizar, viu, Milene? Eu acho que a gente começa a Uhum, conversar por aí. certo. E nós vemos que essa violência na relação não é só entre esses que saem fora da caixinha, na relação heterossexual, mas também na relação homem com homem. Como eu ouvi alguns depoimentos de alunos que os pais mandavam eles engolirem o soro, que senão, se eles chorassem, se eles expressassem as emoções, realmente eles né, eram menininhas, mariquinhas, porque quando a gente fala masculinidade tóxica, a gente já lembra né, do feminicídio, da violência doméstica, que é sempre um homem subjugando, humilhando uma mulher. Mas Exato. existe também o homem humilhando outros homens. Você me faz pensar já na função dessa instituição de ensino, né? Como a instituição de ensino ela vai estar sendo provocada a abordar os educadores, a direção, a vice-direção, coordenador pedagógico, os funcionários, como abordar, como cuidar dessas manifestações ocorridas dentro do colégio, dentro da instituição de ensino. Né? Então já fica aí uma provocação, né? Sim, sim. Nesse documentário eles vão traçando, o coordenador pedagógico né, vai dizendo da importância dessa equipe de funcionários, da direção, vice-direção, dos professores, estarem também envolvidos num workshop, numa oficina, para vocês também entrarem em contato com o conceito de masculino e de feminino dentro de cada um de vocês. Também para estar se sensibilizando e para estar podendo abordar, né, conversar com os estudantes. Né? Qualquer prática de bullying ela deve ser monitorada, Com né? certeza. Com E certeza. também essa estimulada nas aulas, né? Esse tema ser estimulado também nas aulas. Né? Então já É. fica assim uma provocação para a gente pensar como que a instituição de ensino pode ir abordando isso na população dos jovens. Né? Nós estamos à frente, né, trazendo essa live para a comunidade escolar, e também tem duas frases aqui, dois do Alexandre, que muitas mulheres são mais machistas que os homens, que muitos homens, né? E que as escolas continuam muito omissas em relação a esse tema. Então, infelizmente, nós vemos realmente muitas mulheres reproduzindo esse machismo nos relacionamentos. E agora, esse tema está sendo abordado justamente para levar esse público da escola, através dessa live. Milene, eu penso que essa forma de expressão da feminilidade, como ela vem se manifestando, né? Eu até fui me questionando se é como a sociedade contemporânea, como nós estamos, se a gente poderia, se a gente tem condições de realmente mudar, transformar essa realidade, né? Contemporânea. Eu suponho que essa forma o movimento feminista, essa forma como a mulher hoje se posiciona, de uma certa forma é uma intensidade necessária quase que para se marcar o registro, para marcar, olha, nós estamos aqui. É como o início, é como uma entrada né, numa cultura para dizer e para dar visibilidade às necessidades né, delas nesse momento. A ascensão da mulher no mercado de trabalho, enfim, nós temos hoje muitas mudanças na sociedade contemporânea. O próprio movimento LGBT,
né, que a gente vê as paradas. Temos também o movimento do racismo, né, o Black Lives Matter, né? Então são movimentações que hoje na contemporaneidade a gente encontra. Me parece que é toda uma movimentação no sentido da gente tentar realmente transformar essa realidade e tentar construir um mundo aí em que todos sejam incluídos, não é, Milene? Sim. Giovanni, eu vejo como professora, mediadora, que eu fui durante 10 anos, e agora vice-diretora, que essa cultura, que essa educação patriarcal acaba, assim, de uma certa forma, adoecendo muito o emocional da, dos alunos, dos adolescentes, pela resistência que eles têm em pedirem ajuda, de associarem a psicoterapia a coisas de louco, como se eles não fossem loucos. Então, eu tive assim, muita dificuldade e encontro ainda muitas dificuldades na hora de orientar um jovem, orientar uma família, a necessidade daquele adolescente, daquela criança, da própria família, dos pais, buscarem ajuda em psicoterapia. Uhum. Essa é uma outra função do colégio, sim, essa coordenação Uhum. pedagógica, né, que vai acolher, que já começa talvez com um trabalho de amparo, um trabalho de aceitação daquele jovem, uma escuta, né, em que possa ser uma escuta de longe, a crítica, uma escuta crítica, né, de longe uma Uhum. escuta que julga, porque o que menos se precisa nesse momento é um olhar crítico e é um olhar de julgamento. Né? Esse jovem que se sente fora da caixinha, né? O jovem que vai se sentir em conflito com esse ajustamento com a cultura, né? Com essa noção de masculinidade que é passada, vai sim trazer às vezes assim sofrimento de inferioridade, baixa autoestima, ah, crises depressivas e etc. Né? Eu posso até relatar também um depoimento pessoal, viu, Milene? Porque eu sempre fui fora da caixinha. Então, vamos lá. Meu pai já me Tudo. dizia, eu já ouvia meu pai, Uhum. esse rapaz é esquisito, esse rapaz Uhum. gosta de natureza, ele gosta de ficar vendo o pôr do sol, né? Uhum. Então, esse sofrimento todo me fez, né? Esse conflito em se ajustar com esse modelo do masculino, que eu não me ajustava em nada, né? Me fez sim eu buscar a psicoterapia, isso há 20 anos de consultório, enfim, isso há 20, assim, 30 anos atrás. E é tão bom quando a gente encontra esse ambiente acolhedor em que você possa se expressar, né, compartilhar as suas fragilidades, as suas angústias, o seu sofrimento com o outro, né? Então, encontrei isso na Heloísa Lopes, uma psicoterapeuta aqui da cidade, né, de Rio Preto, psicodramatista, que me acolheu e olha, graças a Heloísa, eu estava fazendo ciência da computação na época, eu fui me apaixonando pela psicologia, a forma como ela me abordou foi tão afetivo, né, e de um amparo Uhum. que transformou a minha vida. Eu terminei a ciência da computação e fui fazer psicologia. E aí 20 anos se passaram e eu estou aqui hoje no consultório, recebendo as pessoas aqui no consultório. Né? Parabéns. Obrigado. E para complementar essa fala sua, Giovanni, você como psicanalista, como que é esse acolhimento, esse olhar, quando você recebe um paciente com esse perfil de masculinidade tóxica? Como que é o trabalho que você desenvolve para transformá-lo? Sensibilizá-lo, né? Ele entrar, Isso. ele entrar em contato com essa. A gente nomeia como um traço de personalidade intenso, que seria traços de personalidade narcísicos, né?
essa intolerância ao diferente é o que a gente vai encontrando em personalidades em que se manifesta, em que se tem um predomínio do narcisismo. Que do ponto de vista psicanalítico, ele compõe, faz parte do desenvolvimento emocional de todos nós, né? Então é um trabalho de sensibilização, é um trabalho em que você vai acolhendo e vai tendo muito cuidado na hora de abordar, na hora de diferenciar, porque isso é um espanto quando ele se dá conta que não é mais ou menos o diferente, é apenas diferente, né? E que isso não inferioriza ele, e que isso não vai trazer ameaças para ele, né? Enfim, aos poucos, dentro do processo de sensibilização, de conscientização, supõe-se que essa personalidade vai desenvolvendo um espaço de reflexão, um espaço de pensamento, um espaço continente dentro dela, para que ela possa ir, não é, cuidando dessa manifestação aversiva, a manifestação agressiva, a manifestação de intolerância ao diferente, né? Tem até uma cena da novela, tem a novela que está sendo reprisada agora na Globo, se eu não me engano, é a Fina Estampa. E tem um personagem que é o Baltazar, se eu não me engano. Então, outro dia eu estava ligando a TV e eu visualizei uma cena do Baltazar que ele entra na casa e encontra a esposa dele maquiada, né? E aquilo foi de um espanto para ele, e foi de uma aversão que aí a cena vai acontecendo e ele vai manifestando esse domínio e poder sobre o feminino, enfim, ela volta para dentro da casa e retira a maquiagem. Acho que é mais ou menos assim a cena. Eu não encontrei, eu não assisti a cena inteira, porém vai ilustrando, né, esse domínio, essa manifestação dos traços narcísicos da personalidade, né? Tem o mito de Narciso. Na psicanálise a gente trabalha, a psicanálise dialoga com o mito, com a mitologia, a psicanálise vai dialogar com a filosofia, a psicanálise dialoga com a antropologia, a história e as artes, né, de uma forma geral. Então, às vezes, a gente utiliza os mitos também para essa pessoa entrando em contato com o narcisismo dela. Então, o mito de Narciso, né, nós temos até a música do Caetano Veloso, né, é que Narciso acha feio, o que não é espelho, né? Então, quando isso a gente vai conversando com a pessoa a respeito disso, ela vai criando um espaço de reflexão, né? Quando eu escuto alguém falar assim no consultório, nossa, então é por isso que eu sou assim? Então é isso que acontece comigo? É um bom sinal, é sinal que nós estamos num processo interessante aí de psicoterapia. E tem o outro lado, viu, Milene? Tem o lado aí do fragil, do inferiorizado, né? Tem um mito que a gente, que eu, até estudando sobre o tema, eu gostei muito de estudar sobre ele, que é o mito de Procusto. O mito de Procusto, ele tinha sua cama de ferro, em que os viajantes se deitavam nessa cama de ferro e esses corpos teriam que ser ajustados com o tamanho da cama de ferro. Então, se aquele corpo era um corpo menor, esses membros seriam esticados. Se o corpo era maior que esse tamanho da cama de ferro, os membros desse corpo seriam amputados. Isso para representar essa intolerância, né, ao diferente, esse conflito que se vive com a construção da nossa subjetividade e com as exigências culturais. Não é? Então esse mito também é utilizado para ir sensibilizando esse conflito que é da personalidade com a cultura. Giovanni, você trouxe como trabalhar com essa pessoa que traz essa personalidade, essas características, né, de uma masculinidade tóxica. E como trabalhar também com as pessoas que se relacionam e acabam adoecendo também no convívio com pessoas que têm essa característica. Eu até iria indicar um filme também. No decorrer da pesquisa, fui pensando em alguns filmes e fui pensando em alguns livros para poder indicar para vocês. E um deles seria o filme Meu Rei,
né, que fez parte, inclusive, do nosso ciclo de psicanálise e cinema aqui do SESC, e que eu pude também contribuir com algumas considerações. No filme Meu Rei mostra, assim, essa mulher subordinada a essa personalidade narcísica dele, né? Bom, como que vai se sensibilizando a isso, né? De uma certa forma, ela vai entendendo um estado apaixonado, talvez. Um estado apaixonado e idealizado daquela outra pessoa, né? Que de uma certa forma a envolve e a aprisiona. É como se ela não pudesse sentir que para tê-lo e para tê-lo por perto, ela teria que ficar numa posição de subordinada, né, de subalterna. Na medida em que ela vai entendendo isso, muitas vezes a gente se afasta das pessoas, não odiando elas, viu, Milene? Às vezes a gente consegue se afastar de alguém continuando amando elas. Então, eu considero que às vezes o final de um relacionamento tóxico pode, às vezes, ser cuidado como uma forma desse amor e dessa paixão não deixar de existir dentro dela, mas sim dela encontrar um espaço dentro dela para esse amor continuar existindo. Porém, não se concretizando, né? Não precisando ficar mais próximo dessa pessoa. Isso no contexto de psicoterapia, né, Milene? Agora, se a gente for no contexto jurídico, isso tem outros desdobramentos, né? Tem o psicólogo também no jurídico, tem o psicólogo também que vai acompanhar esses casos quando envolve processos, né? Giovanni, nós vemos também, quando a mulher reproduz esse machismo, muitas delas também reproduz esta masculinidade tóxica na relação com o homem. É como se ela tivesse assim, aprendido culturalmente que o homem, por exemplo, que tem que ser realmente o mais forte, ele que tem que bancar a casa, ele que tem que estar numa profissão hierarquicamente mais superior que ela. Então, nesse caso desta mulher, como também trabalhá-la para ela transformar esta percepção? Porque nós vemos que muitos casamentos acabam justamente por isso. E nós vemos também que não é só a mulher que sofre, né, no relacionamento com um homem que tem essa característica, esse perfil de masculinidade tóxica, que leva a mulher muitas vezes à depressão, ou a ser vítima de feminicídio, de violência doméstica. Nós vemos que o inverso também leva muitos homens à depressão, ao suicídio, ao alcoolismo, ao uso de alguma outra substância tóxica. Como que você abordaria essa situação? Olha, Milene, pelo que você está me contando, você me fez pensar na própria agressividade da mulher, não é? Nós lidamos com dois instintos da nossa natureza, né? Os nossos instintos sexuais e os nossos instintos agressivos, né? A natureza humana. Esse exemplo que você me trouxe, eu tenho a impressão que trata-se de uma manifestação, às vezes direta, mas às vezes indireta, de uma provocação feminina, né? De uma provocação daquela personalidade da mulher pelo homem, né? Então existem várias formas dessa agressividade se manifestar, né? Quando um casal que se relaciona, é complexo, né? A vivência de duas pessoas se relacionando. Esse exemplo que você está me dando me dá a impressão que se trata de uma mulher nessa relação com esse homem que está incomodada. De uma certa forma, ela está precisando, de uma certa forma, agredi-lo, provocá-lo, né? Agredi-lo, provocá-lo, mostrar que está desinteressante ou mostrar que está insuficiente, né? Mostrar que aquele homem é insuficiente para ela. E isso é uma forma
vamos dizer, violenta também, meio mascarada, né? Dessa personalidade feminina também na relação com o homem. Como cuidar disso? O procedimento, o método psicoterapêutico, né, psicanalítico, existe um método para os pacientes que chegam. De uma certa forma, a gente vai escutando, tendo uma escuta, e isso vai se transformando numa intervenção, numa interpretação, e isso é devolvido para a pessoa. De uma certa forma, é um processo também, trata-se de um processo de conscientização. Nós trabalhamos muito com o conceito de transferência e contra-transferência, então provavelmente essa agressividade dessa mulher, essa mulher provocativa, ela provavelmente em algum momento o analista também vai se sentir provocado por ela. Vai ficar com raiva dela. Aí vai ser um bom momento da gente poder trazer isso, contextualizar e trazer isso para a nossa conversa. Assim que a gente vai abordando. No momento, né, em que se reproduz o conflito na relação com o analista, é um bom momento em que a gente possa conversar sobre o que está acontecendo na relação, analista e analisando, né? E torcer aí, né, para essa mulher ir entendendo e não ficar brava com o analista e ir embora e não voltar, né? Então é isso. Você como membro do grupo de estudo de psicanálise São José do Rio Preto, você percebe também que a terapia de grupo para homens com esse perfil é bastante favorável, é bastante benéfica, porque nós vemos que às vezes a delegacia de mulheres, por exemplo, quando, né, se trata de homens com algum perfil de violência referente a... é encaminhado para psicoterapia de grupo. Sim, sim. A experiência que eu tenho de grupo é na experiência institucional, né? Agora, temos que ver a aderência, né? Aquele paciente que é encaminhado para o grupo, como ele também vai estar aderindo a essa forma, né, de psicoterapia, o que eu observo é que muitas vezes há uma preferência assim, para ter um espaço privado disso, um espaço particularizado. Porém, sim, grupos são feitos, isso é muito mais favorável, muito mais apropriado em instituições, né? Quando a gente está em convênios, quando a gente está em instituições públicas, mesmo dentro do nosso projeto no GEAPSE, que nós temos uma quantidade de pacientes e de procura grande, aí sim a gente consegue formar os grupos. Porém, nós dependemos dessa aderência deles, né? O que eu observo é que algumas vezes tem desistência e não aderem, né, à psicoterapia de grupo. Mas aqueles que aderem, sim, têm um desenvolvimento, têm sensibilidade, acabam tendo uma troca afetiva e um desenvolvimento, sim. Seriam os grupos de apoio que a gente fala, né? Sim. Bom, Giovanni, já infelizmente está esgotando o nosso tempo. Foi um prazer imenso ter esse bate-papo com você. Eu tenho certeza que todos que acompanharam estão também muito satisfeitos, felizes, com todos os esclarecimentos que você trouxe em cima desse tema. Então, meu muito obrigado. Obrigado. E agradeço espero novamente. que possamos fazer outras lives juntos futuramente. Obrigado, Milene. Eu quero terminar com uma frase, aí, com a tua permissão, né? Dentro desse documentário Silêncio dos Homens, que está no YouTube, de fácil acesso, vale a pena ver. Quero dizer também que o meu contato está com a Milene. Caso alguém queira contribuir com alguma pergunta, alguma colocação, Milene, você fica à vontade, tá? Para estar compartilhando o meu contato com as pessoas. Com todo prazer. Tá? E dentro desse documentário Silêncio dos Homens, tem uma frase que eu gostei muito, que é de um pastor, né? Que ele fala, um pastor Ed René, ele diz que quebrar o silêncio de sua própria fraqueza
E vulnerabilidade é uma forma de humanizar-se. Então, acho que fica aqui nosso recado, né? Para aqueles que estão fora da caixinha, para aqueles que sofrem, né? E sentem que não se Sim, enquadram, né? Então, sim. fica aqui a mensagem para encontrar um espaço de amparo, para poder cuidar desse sofrimento psíquico e poder se transformar. Então podemos fechar com essa frase: não se calar, Exato. nunca. Muito obrigado, Milene. Obrigado a Tchau. todos, abraço a todos. Pessoal, saudações. Tchau, tchau.